Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. Nós vamos ler 3 versículos. Eu acredito ser resposta de Deus para a nossa alma. Durante as terças-feiras deste mês, todas as terças, permitindo o Senhor, estarei ministrando subordinado ao tema metáforas da nossa jornada. Repita comigo. Metáforas da nossa jornada. Mais uma vez. Amém. Diz o texto, verso de número 10, que está escrito assim: Achou Deuteronômio 32, versículo 10. Achou numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Amém. Digno seja o Senhor de honra e de glória. Manifeste-se o Senhor entre nós por bondade mais uma vez. Tome por instrumento a minha vida e seja como o Senhor quer. Fala conosco, aleluia, mais uma vez, pois precisamos ouvir a tua voz. Remove os obstáculos, remove os sentimentos contrários, tudo aquilo, meu Deus, que não provém do Senhor, seja por terra esta noite. Afugenta os demônios que trazem distrações. Em nome de Jesus, cerque esse lugar, meu Deus, com a tua potente mão. Enche esse lugar de fumaça da tua glória, e o nosso coração receba o impacto da tua presença, pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Tome o seu assento em nome do Senhor. Meus irmãos, a intenção esta noite é conversar com os irmãos por meio da palavra. Alguma coisa mais que fugir desta regra, seja por graça e bondade do Senhor Deus, pois a intenção nestes dias é trazer resposta ao coração da igreja, conforme o Espírito de Deus tem falado comigo por estes dias. Ora, quando declaro aos irmãos a temática para esta noite, pode parecer estranho a princípio ao coração dos nossos irmãos. Quando cito a metáfora das nossas jornadas, digo que o Senhor Deus pontua a nossa vida, marca de tempos em tempos a nossa vida, deixando claro que a vida ela é feita de momentos, momentos que podem ser extremamente especiais, gloriosos e honrosos, outros nem tanto. Mas se olharmos para a nossa trajetória, poderemos marcar cada momento com uma história diferente. Momento da nossa jovialidade, com os traços do nosso tempo jovem, primeiro namoro, noivado, casamento, o primeiro filho e assim por diante. A vida, ela é feita de momentos, e em cada momento há uma marca diferente. Esta é a nossa jornada, o que implica dizer aos irmãos que Deus, Ele sabendo da nossa
incapacidade de lembrar de tudo, quando Ele realiza coisas em nós, ou através de nós, Ele marca esse tempo com testemunhos, como ouvimos esta noite, o pastor Oswaldino contando. Ele marca com algum acontecimento, e isto são comparações que a própria história deixa claro para cada um de nós, para não esquecermos, de fato, do controle, do cuidado, da forma como Deus tem cuidado de cada um de nós. Quando falo de jornadas, digo aos senhores que desde quando nascemos, a nossa vida foi marcada por ciclos especiais que Deus mesmo, ao longo do tempo, determinou. Até o nosso dia é marcado por ciclos e a gente não entende. Desde as 6 horas da manhã inicia-se um ciclo. A visão do judeu, o dia está começando. Ao chegar do meio-dia, se encerra o primeiro ciclo, inicia mais um ciclo de 6 horas, e assim por diante. Às 18 horas, às 6 da tarde, mais um ciclo se inicia, e vai na sequência de 4 grandes ciclos no dia. A nossa semana, ela é marcada por ciclos de dias, e assim os meses e os anos da nossa vida são ciclos de Deus. Vale lembrar os irmãos que cada ciclo tem o seu tempo, cada ciclo tem o seu acontecimento, e o que é importante entender é que, se nós não compreendermos bem e vivermos bem cada ciclo, por vezes o que fazemos é tentar compensar num novo ciclo o que perdemos no ciclo anterior, e levamos traumas, levamos situações mal resolvidas, e ao invés de vivermos bem aquele ciclo proposto por Deus, uma vez que o ciclo anterior encerrou, não importa o que aconteceu, basta fazermos uma avaliação, entendermos que aquele ciclo acabou, foi pontuado, agora se inicia um novo ciclo. Mas nós somos inclinados e tendenciosos a atropelar o novo ciclo, trazendo histórias do ciclo anterior, e vamos vivendo a terça, resolvendo problemas da segunda, vamos viver a quarta, ainda tentando resolver problemas da terça. Entramos no mês de fevereiro, carregado com problemas de janeiro, vamos entrar no mês de março, sufocados com o mês de fevereiro ainda, e assim por diante. Na verdade, nós não vivemos o que deveríamos viver, nós não construímos como deveríamos construir, e assim se dá também nos momentos da vida. Quantos momentos enfrentamos, vivemos, e infelizmente, não sabendo que aquele ciclo encerrou, um relacionamento, coisas parecidas, e assim a gente vai levando, empurrando tudo, não reconhecendo o valor de cada momento que Deus nos oferta por sua bondade. Eu venho esta noite lhe dizer que é por esta razão que Deus está marcando e pontuando histórias, pedindo a Deus uma resposta. É isso que Deus vem me falando. Eu estou marcando e pontuando a trajetória dos meus filhos, para que eles entendam que há tempo para todas as coisas, e vale lembrar que cada tempo tem a sua sequência, tem o seu condicionamento, e quando Deus disser que acabou, acabou, não dá para continuar. A melhor coisa é aceitar a resposta daquele que sabe todas as coisas melhor que nós. É por isso que a Bíblia registra, no texto em que nós lemos, Moisés está quase saindo desta terra. É um momento em que ele está atravessando, terminando o deserto da sua trajetória, e Deus então o chama, depois de um período de 40 anos no deserto. A história de Moisés é linda, porque Moisés vai viver 120 anos. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele vive no Egito, e é interessante que ele recebe toda a sabedoria do Egito. Ele agora é um homem conhecedor de todas as coisas, mas o ciclo dos 40 anos de aprendizado acabou, e de repente ele sai e vai tentar resolver problemas subordinado ao antigo ciclo da sua história, e começa a cometer atrocidades. Mata um homem para ali afastar uma briga, e por causa disso ele tem que fugir. E esse fugir
leva ele para o deserto mais 40 anos. Parece que vejo Deus marcando a vida dele, dizendo: deixei você no Egito para aprender. Não aprendeu o que tinha para aprender. Então vou mudar a escola. Vou levar você para uma outra faculdade. Porque com Deus funciona mais ou menos assim. Se no palácio a gente não aprendeu o que tinha para aprender, o deserto talvez seja uma escola melhor. E o Senhor então conduz, permite, e Moisés tem que ir para o deserto para aprender lições duras da vida. E lá no deserto, o homem que no Egito batia no peito e dizia ser, agora aprende que ele não era nada, altamente dependente daquele que tudo pode. E no final da sua trajetória, quem achava que era, não era. E o Senhor se apresenta a ele numa metáfora linda, numa sarça, e se apresenta e fala com ele, marca aquele momento. E já com 80 anos, o Senhor promove mais um ciclo na história deste homem chamado Moisés. O que mais me impressiona é que de ciclo em ciclo, de jornada em jornada, o homem vai falhando e às vezes fracassando, mas Deus acreditando, Deus promovendo, e Deus dizendo: ainda tem uma nova oportunidade para você recomeçar. Bendito seja o nome do Senhor. E ele volta para o Egito. Lá no Egito ele vai determinado por Deus, e até a saída deste povo do Egito são por fases. Deus determina que 10 pragas caiam sobre o Egito, e essas pragas que caem sobre o Egito é a maneira como Deus trabalha para tirar este povo dali. E é interessante lembrar que este povo sai do Egito, a nação de Israel que estava escrava, guiados pelo grande líder Moisés, mas debaixo do poder do braço de Deus. Moisés então volta para o Egito, tira este povo, e é justamente nessa trajetória de saída, nessa jornada rumo à terra de Canaã, foram exatamente, pastor Doni, 11 jornadas exatas, 11 paradas, 11 momentos cruciais, momentos que foram nobres, de providência de Deus, mas momentos também de conflitos tremendos, onde pessoas morreram por causa da sua rebeldia, por causa da sua rebelião, por causa da sua ingratidão. E nessas 11 jornadas Deus vai provando mais ainda o seu amor. O que mais me chama a atenção está do capítulo 13 ao 15, no momento lá no capítulo 13 ao 15 do Êxodo, quando o Senhor então vai tirando o povo do Egito, e diz a Bíblia que num dado momento eles param, e estão em frente a um mar vermelho. Quando eles olham, não tem mais lugar para onde ir. Olham de um lado a precipício, do outro lado grandes montanhas, e na frente o mar vermelho. Nesse momento, quando olham para trás, o exército de Faraó vem com toda a sua fúria e força para destruir aqueles que estavam indo embora. Nesse momento, os homens e mulheres começam a gritar e a chorar, e desesperadamente eles dizem: nós vamos morrer aqui. O momento é de perplexidade, não tem para onde ir, nem para a direita, nem para a esquerda, não tem para onde ir para frente, e agora não tem como recuar. Isso é perplexidade, é beco sem saída. Quando Moisés clama a Deus, o momento até onde a sua vida estava correndo sério risco, porque já pensavam em pegar pedras para apedrejar Moisés, 3 milhões de pessoas revoltadas. O Senhor diz para Moisés: por que tu clamas a mim? Diga a este povo que eles podem marchar, diga para esse povo que eles podem continuar. É como que dizer, a jornada a princípio encerra um ciclo aqui, e há um novo ciclo daqui para frente. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que quando nós estamos chegando no final de um ciclo, no final de uma jornada, a tendência nem sempre é melhorar. Eu vou repetir isso: a tendência nem sempre é melhorar. Às vezes dá-nos a impressão que está tudo acabado, e Deus está dizendo: não é a tua história que está acabando, é um ciclo que está passando e você não está entendendo. O problema é que a gente insiste em continuar clamando, em continuar orando, querendo uma providência ali, querendo que Deus haja naquele lugar. E o Senhor está dizendo: e se eu te disser que eu tenho um novo ciclo, uma nova fase, um novo começo para a tua história?
Bendito seja o nome do Senhor. Se você continuar aí parado, estacionado, provavelmente a morte certa. Mas se você continuar caminhando, ainda que os teus olhos, a tua mente não entenda, apenas acredite. Continua caminhando, porque esta fase vai passar e uma nova fase há de começar para a glória do eterno Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque clamas a mim, parece que vejo Deus dizendo. Nem sempre é a oração que resolve. Pastor, o senhor é pastor falando, nem sempre a oração resolve. O que Deus está querendo nesta situação aqui com Moisés é atitude. Agora não é orar, Moisés, agora é agir. Avança. Ah, mas eu não vejo. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Milagre não se explica. Milagre somente acredita. Aleluia. É só continuar caminhando. É só continuar a trajetória. Alguém aqui diga, vou parar, vou desistir. Sabe o que é o pior problema das pessoas por não entender o ciclo da sua jornada? É que param antes do momento em que Deus mandou parar. Desiste quando não é para desistir. Cessam quando não é para cessar. Sentam quando é para continuar caminhando. Entenda o ciclo da sua jornada em nome de Jesus. Deus está dizendo, diga ao povo que marche. Bendito seja o nome do Senhor. Foram eles colocar a planta do pé rumo ao mar. A Bíblia diz que Deus soprou. E um salmista diz que Deus soprou com uma das suas narinas. E o vento veio abrindo o mar vermelho, fazendo paredes de um lado e de outro. E a nação de Israel passou a pé enxuto. Bendito seja o nome do Senhor. Deus estava mudando o ciclo. E por incrível que pareça, o maior milagre não foi só abrir o mar. O maior milagre foi fazer eles passarem a pé seco, a pé enxuto. Era Deus marcando. Quando pergunto por que Deus não permitiu que a terra estivesse molhada, esta coisa de pregador trabalha aqui. É como se Deus dissesse que eles estavam acostumados a pisar barro no Egito para fazer tijolos, acostumado a uma vida de escravidão. Portanto, no momento em que eu estou dando livramento a eles, eu não vou deixá-los pisar em terra molhada para não se lembrarem do tempo de escravidão. Vou repetir, a provisão de Deus é tão certeira que em nada vai se parecer com o ciclo passado. Bendito seja o nome do Senhor. Lá atrás eram escravos e amassavam barro para viver. Mas na parte em que Deus promove libertação, Deus diz, não vai precisar mais pisar em barro. É terra seca, é vida mudada e transformada para a glória de Deus. E o povo passa. Do outro lado, do Mar Vermelho, quando o exército de Faraó vai passar, a Bíblia diz, pastor Guilherme, que as águas fecham sobre eles. E eles morrem afogados. Até hoje, há peças e museus retiradas desta região, por ser um fato. Quando certo crítico disse, ali no Mar Vermelho tem um lugar chamado Caminho do Ouro. Em determinadas épocas do ano, a água dá no meio da canela, é possível passar. E eles querem provar que a nação de Israel passou justamente neste lugar. Por isso não morreram. Então nós declaramos para eles, pode ser verdade, embora não seja isso que eu acredite, a Bíblia diz que Deus abriu e eles passaram a pé enxuto. Mas eu gostaria que você me explicasse como é que um exército como o exército de Faraó morreu com água no meio da canela. Se você tentar ou conseguir me explicar, fica tudo certo. Porque um exército inteiro morreu afogado com água no meio da canela. E não foi só homem não, até os cavalos morreram. Do outro lado, Moisés canta um hino. Diga comigo, cantou um hino. Miriam também louvou a Deus com um hino e tocou o pandeiro. Diz a história que eles louvaram a Deus. E é aqui que
há um aspecto e reflexo do que Deus está falando ao nosso coração. Cessa-se um ciclo, cessa-se uma fase e começa outra fase. Eu perguntei por que Deus fez com que eles passassem ao Mar Vermelho e não em qualquer outro lugar. Pela Bíblia aprendo que por vezes Deus sabe que nós somos tendenciosos e inclinados a voltar e viver o que já passou. Somos inclinados a martelar na mente e declarar que bom era o tempo que vivíamos. E há uma tendência de querer voltar para ser o que era. Então, por vezes, Deus permite a gente passar por algumas situações para dizer: eu quero ver você voltar. Eu vou fazer você passar por determinadas situações que nem se você quisesse voltar, você não conseguiria voltar. É por isso que Deus fez o mar se abrir e eles passarem pelo mar. Porque se quisesse voltar, teria que passar a nado, coisa que eu duvido. Deus faz assim para nos preservar e nos garantir coisas melhores. Bendito seja o nome do Senhor. Lá vai uma resposta para algumas pessoas. Por que eu estou enfrentando isto? É porque depois que isto passar, você vai se lembrar que há um Deus na tua vida, e nem se você quisesse voltar a ser o que era, conseguiria, porque Deus está no controle da tua história. É o primeiro cântico do capítulo 15 do Êxodo. O salmista por 3 vezes canta os mesmos louvores. E no Apocalipse capítulo 15 é o cântico do Cordeiro, uma repetição em partes do cântico de Moisés. Mas no capítulo 32, reverbera, reflete, no final da sua história, justamente traços deste cântico. Moisés sabe que há um ciclo vencendo na sua trajetória. Moisés sabe que há um tempo Deus nem havia falado para ele que ele partiria naquele dia. Deus nem havia falado para ele que ele morreria naquele dia ainda. Mas quando Deus chama ele para o Monte Nebo, ele começa a cantar o hino, e o hino reflete a sua trajetória, a sua história, e ele chama toda a nação de Israel e diz para que todos se lembrem, que os pais reportem aos filhos, e que seja isto como um memorial, que o louvor cantado hoje possa ecoar aos ouvidos das famílias daqui para frente. Eles hão de se lembrar do que Deus fez em cada ciclo e em cada jornada. Bendito seja o nome do Senhor. É alguém que entendeu que tudo que enfrentou e ainda estava enfrentando tinha o controle da mão de Deus, e que não era para reclamar, não era para murmurar, mas para transformar em louvor aquilo que um dia foi prova na sua história. Mas Deus, que permitiu a prova, também tinha a sua mão estendida e garantida, e dizendo: eu sou teu socorro na hora certa. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ele vai cantar, quando ele vai esboçar louvor, parece que vem à mente dele lembranças do cuidado de Deus nos 40 anos. E ele então vai cantar sobre a provisão de Deus. Ele vai mostrar o quão grande foi a provisão de Deus. E como um poeta, um exímio poeta, ele diz: achou numa terra deserta, como ermo solitário, ou num ermo solitário, rodeado por animais que o invavam, tentando devorar-nos. Aleluia. Ele está dizendo: isso era, nós éramos assim, pastor Glauber, como que num deserto, rodeado por inimigos, tentando nos devorar, diz ele. Todavia, ali no deserto ele nos cercou. E aqui fala de um cercar de amor, fala de um trazer sobre os braços. Ezequiel 16 fala mais claramente: nós éramos, diz o povo de Israel, como uma criança abortiva jogada ao deserto para morrer. Estávamos sangrando através de um cordão umbilical, mas ele nos abraçou e nos curou
esfregou o sal e nos purificou, e nos atou e cuidou de nós. Isso é um cercar de amor. Isso é alguém que viu e diz: não vai morrer. Trouxe para o braço, estava solto, deixado ao deserto para morrer. Mas Moisés canta dizendo: nos cercou, nos instruiu. Aleluia, aleluia. Ele nos ensinou, como um mestre ao seu discípulo. Ele nos ensinou, e mais que isso, Ele nos guardou como a menina do seu olho. Isto é uma metáfora que nem se eu quisesse eu conseguiria explicar as verdades totais desse texto. Só posso lhes dizer que o cuidado e a provisão de Deus está conosco antes mesmo que nós o conhecêssemos. Quando nós estávamos deixados para morrer, o cuidado dele já estava sobre nós. E quando diz a menina do seu olho aqui, é muito forte. Por quê? Porque a ideia do texto diz: como alguém que olha e foca. Nós seres humanos temos apenas uma fória. Nós não conseguimos ter o foco em uma, duas, três coisas de uma só vez. O que vislumbramos é apenas uma coisa. E é justamente com a menina dos olhos que somos guiados. É com isso que observamos, é com isso que miramos. E sabe o que Deus está dizendo aqui nas palavras de Moisés? Eu tinha muita coisa para observar, eu tinha muita coisa para olhar, mas eu resolvi dedicar o meu tempo. Eu resolvi colocar os meus olhos exclusivamente em você. Eu tinha muita coisa para observar, mas o meu olho estava sobre você. Aleluia, 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 bendito seja o nome do Senhor. O meu olho estava sobre você. Olhando para a Bíblia Sagrada, Provérbios 15, versículo 3, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vendo os justos e os ímpios. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz: porque todas as coisas estão nuas e estão patentes aos olhos daquele que sabe todas as coisas. Ou seja, o olhar de Deus não nos vê apenas por fora, o olhar de Deus nos vê por dentro. Ele sabe o que se passa por dentro. Agora imagine Deus dizendo: diante de tudo que estava ocorrendo, eu não conseguia tirar os olhos de você. Eu não conseguia tirar os olhos de você. É por esta razão que 40 anos no deserto, os seus pés, quando andavam no calor do deserto, não inchavam. Por quê, pastor? Porque os olhos de Deus estavam neles. Quando a roupa estava envelhecendo, a roupa se renovava sozinha no corpo. Por quê, pastor? Porque os olhos de Deus estavam neles. De dia o calor era intenso e o sol escaldante do deserto, Deus colocou uma nuvem para protegê-los do calor. Por quê, pastor? Porque os olhos de Deus estavam neles. De noite, um frio intenso, eram para morrer de frio, mas eles não morreram, porque Deus colocou uma coluna de fogo que os aquecia a noite inteira. Por quê, pastor? Porque os olhos de Deus estavam postos sobre eles. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Não vai te faltar nada, porque os olhos de Deus estão postos em você. Tranquiliza a sua vida, viva o ciclo apenas. Entenda que nesse tempo que tiver de acontecer, vai acontecer. Viva apenas esse ciclo. Comece, termine, e quanto mais rápido você entender, mais rápido a tua jornada muda. Moisés está falando do cuidado de Deus. Cuidado esse, quando eles tinham sede, Deus fazia com que a água da rocha brotasse para eles serem saciados. Faltou comida, Deus mandava maná, comida, o pão de anjos, como diz o salmista. Eles comiam, queriam comer carne, Deus mandou codornizes e eles comeram.
O cuidado de Deus era extraordinário, era tremendo. Digo e repito essas expressões que uso aqui. Cuidado para entender o cuidado de Deus. Deus talvez possa não nos dar aquilo que queremos, mas de forma alguma Ele vai deixar faltar o que nós precisamos. Incomoda essa pessoa que está ao seu lado. Diga, cuidado para entender o propósito de Deus. Talvez Ele não te dê o que você quer, mas o que te falta, o que é necessário, Ele não vai deixar você passar necessidade. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é Pai, você está debaixo do olhar de Deus. Por um instante, levante a sua mão e glorifique a Ele. Só você que entende que Ele está de olho em você de noite. Ele está olhando para você quando trabalha. O olhar dele está posto em você quando está indo ao trabalho. O olhar dele está posto em você quando você chora. O olhar dele está posto em você quando você passa noites sem dormir ou mal dormidas. Ele não te abandonou. Ele está olhando para você. Bendito seja o nome do Senhor. Viva o ciclo que Deus determinou para a tua história. A visão aqui é uma visão de paixão. Essa é a expressão. Como um jovem apaixonado por uma moça. Por várias vezes você vai ver isso na Bíblia Sagrada, Deus dizendo que estava apaixonado, amava a nação de Israel como sua esposa. Ezequiel 16 é mais claro quando diz que a criança cresce, se torna linda, ele presenteia, se apaixona por ela, casa com ela. Isso é um olhar apaixonado. Distante, esquecendo-se os propósitos, os princípios, nos afastamos de Deus, e Deus olhando, dizendo: ela não sabe o quanto eu sou apaixonado por ela. Ele não sabe o quanto eu sou apaixonado por ele. Ei, ele tem saudade. Ele tem saudade. Ele sabe de onde te tirou e te tornou o que você é. Volta para debaixo do olhar dele. Viva debaixo do cuidado dele. A metáfora dessa jornada é: não importa o que você pensa a teu respeito de fato, o que importa é que ele te valorizou desde o dia em que te viu. Os problemas vêm sobre nós para dizer que nós somos incapazes, dizer que nós não podemos, e ele olhando para nós dizendo: você não precisa disso para provar o teu valor. Porque quando eu te busquei, quando eu te peguei, você não fazia nada. Na verdade, você não era expressivo em nada. E eu te amei desde aquele dia. Não é porque você deixou de fazer ou não está fazendo que perdeu o valor que você tem. O olhar de Deus está posto em você. Esta é a primeira metáfora do caminho, da jornada. Um Deus apaixonado pelo seu povo, tão apaixonado que dedicou tempo, cuidado, ensino, amor. São muitas coisas para quem não merece. São muitas coisas para quem não merece. Moisés está cantando isso debaixo de graça, e de repente ele, inspirado pelo Espírito, diz: como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-o e os leva sobre as suas asas. O momento é de amor, mas agora o ciclo muda, agora a fase muda. Cuidado, amor. Esse momento aqui é provisão ou proteção, mas agora é existencial.
No primeiro momento ele cerca de amor, no segundo ele é como a águia. E todo mundo sabe que a águia, ao fazer os seus ninhos, fazem no penhasco, lá em cima, no lugar mais alto. Lá ele coloca os seus pintainhos, mas não antes de fazer um belo ninho. Esse ninho é feito com ossos de aves, de cobras, porque a águia é um predador. Então ele mata, consome e pega os ossos e forma o seu ninho. Árvores espinhosas, espinhos, e as penas, as plumas das aves que ele mata para o seu consumo, ele forra os ninhos. E ali coloca os seus pintainhos, eles crescem. Eles começam a ficar acomodados, estão confortáveis. De repente, aquele ninho começa a afundar as plumas entre os espinhos. E os espinhos começam a aparecer, a ponta dos ossos começam a aparecer. De maneira que os pintinhos, os seus filhotes, são espetados nos espinhos e nas pontas de ossos. O lugar é alto, ele só tem uma alternativa: morrem espetados nos espinhos ou nas pontas de ossos, ou pulam do penhasco, se precipitam. Das duas uma: ou aprende a voar, ou morre. Mas a águia é extraordinária, porque alguns pulam, e ela cuida, e ela segura, e ela ajuda a voar. O maior problema é que outros não querem voar, preferem morrer no ninho, preferem ser espetados, gritam, choram, dizem que não estão mais aguentando, mas não querem aprender a voar. Então a águia se aproxima do ninho, e é como o texto diz: ela bate as asas e começa a soprar as plumas, e o ninho vai ficando raso, e os espinhos continuam aparecendo, mas eles não voam, preferem morrer ali, piando, chorando, reclamando e querendo viver o ciclo existencial mesmo, igual, acomodados, com medo de voar. E Deus está dizendo: eu já te criei, te coloquei em lugares altos, te amei como ninguém te amou, acredito em você como ninguém mais acredita, mas se continuar no ninho vai morrer. Então ele começa a desfazer o ninho e bate as asas, e o ninho vai se desconfigurando. Parece que vejo o desespero dos filhotes, gritando, dizendo: nós vamos morrer. Se a águia pudesse falar, diria: não. Morrer se você ficar vivendo o mesmo ciclo existencial. Está na hora de você dar um passo diferente para a tua história. Você vai aprender a voar hoje. E ele desconfigura o ninho, desfaz o ninho, e diz o texto, em outra versão, que no seu dorso coloca os filhotes e leva até os mais altos céus, e lá em cima, ao bater das asas, deixa eles precipitarem, caírem lá de cima, para aprenderem a voar. Mas a águia é extraordinária, vez por outra ela desce, porque não aprendeu a voar, e pega em seu voo, leva novamente, e solta lá de cima, até aprender. É Deus dizendo: eu fui para vocês como a águia aos seus filhotes, porque comigo não tem história. Se é filhote de águia, vai aprender a voar, nem que seja na marra. Ah, como eu demorei para aprender isto. Sofri, levei muitos cascudos de Deus. Pastor, Deus dá cascudo por amor, Ele faz assim. Deixa a gente bater cabeça ali, deixa a gente bater cabeça aqui. A gente tem até uma tendência de reclamar com quem não tem nada a ver com a história. É Deus dizendo: eu te criei para você ser relevante, te criei para você pontuar em lugares altos. Para de reclamar, para de chorar. O tempo
tempo acabou, é tempo de você avançar. Desde o nosso nascimento a gente já deveria ter aprendido isto. Uma criança passar mais de 9 meses no ventre é morte na certa, porque tudo na vida tem um ciclo, começa e termina, e nós temos que saber qual é o tempo de Deus na nossa história, quando tudo começa e quando tudo termina, e quando uma fase termina, uma nova fase começa. É ali que Deus vai ser glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. E Moisés diz: como a águia, ao voar, e a águia tem algo extraordinário, esse voo causa pânico, dá um desespero das coisas novas. A gente se acha incapaz, a gente pensa que não vai conseguir. Hoje eu dizia para uma pessoa, hoje, eu acredito em você. A minha percepção é que você é extremamente capaz, porque eu acredito em gente. Se tem um homem que acredita em gente, esse sou eu. Eu acredito em gente. Eu sei o quanto as pessoas, quando querem, são capazes de fazer, de alçar voos que você não tenha noção quão alto pode voar. O segredo aqui é que não são águias formadas. Então o Senhor vai mostrar o caminho. A águia voa mais alto que qualquer outra ave. Então o que ela está dizendo é: vou te levar aonde ninguém consegue te levar, e ensaiar com você lugares que eu determinei para você. Pastor, não entendi. É que José, antes de ser o primeiro no palácio, trabalhou entre os nobres, serviu entre os nobres. O Senhor primeiro ensaia, ainda que seja como servo, pequenininho, mas é Deus mostrando, dizendo: vou te trazer para aqui um dia como primeiro. Hoje tu és servo aqui, amanhã estará como primeiro. Eu só estou ensaiando contigo ainda pequeno, te mostrando quão grande você pode ser, e eu estou ensaiando contigo. Você não percebeu que Deus começou a te levar em alguns lugares, te mostrar coisas? Por que que Deus permitiria isto? É Deus tirando você do lugar, tirando você de ambientes, conduzindo você a lugares de excelência, te mostrando coisas e pessoas melhores, não desmerecendo, não fazendo acepção de pessoas, mas acepção de atitudes. Porque tem pessoas com atitudes terríveis que não dá para ficar próximo delas, a não ser que sejam para ser referência sobre elas. Então por vezes Deus permite, dizendo: é aqui que eu quero você, é nesse lugar que eu vou te conduzir. Ele conduz a águia, os filhotes, em lugares que ninguém poderia levar eles lá. Parece que vejo Deus falando com alguém aqui, irmãos. Ele já começou a trajetória. Aceita isto rápido. Não fica pensando com a tua condição, teu poder aquisitivo. Não é isso. É Deus quem vai te levar. É Ele quem vai te conduzir. Lá em cima, quando você estiver com Ele, você está guardado dos predadores, porque ninguém alcança este lugar. Está guardado nele. É Ele te conduzindo, te ensinando a voar em lugares altos. Aleluia. Moisés está dizendo: o Senhor nos marcou como uma águia e ensaiou conosco, nos fez passar por lugares tremendos e nos deu vitória. Mas aí vem a terceira e última metáfora, e esta aqui eu acredito ser conhecido, mas lindo demais. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. O papel aqui é de um amado pastor, pastor de ovelhas. Ele está dizendo: o Senhor nos protegeu, o Senhor, além de nos proteger, o Senhor providenciou, foi a nossa provisão, mas agora o Senhor é o nosso guia. O Senhor é o nosso guia, o nosso pastor por excelência. Contigo
a gente está seguro, a gente está garantido contigo. Aí ele dizendo: como pastor eu te conduzia. Quem não se lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, de fato não sinto falta de nada, porque Ele é o meu pastor, Ele é prioridade em minha vida. É somente Ele que eu preciso. E o papel do pastor está no Salmo 23. Guia-me, guia-me pelas veredas da tua justiça. Guia-me a águas tranquilas. Ele nos leva a pastos verdejantes. Perceba a trajetória do salmista. Tem pastos verdejantes. Isso reflete lugares que antes eram escassos, mas agora Ele nos conduz à abundância. Isso é papel de pastor. Há águas tranquilas, lugares desérticos, secos, mas o pastor diz: daqui um pouco te conduzo à água que vai saciar a tua sede. Mas aí me chama muito a atenção, porque não é somente em pastos verdejantes e águas tranquilas. O próprio salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Ei, você tem um pastor que cuida de você. É verdade, lugares secos não são agradáveis, lugares escassos não são agradáveis, mas Ele tem ciclos também de abundância. Nem sempre será de lugares escassos ou de tempos escassos, nem sempre será tempos difíceis. Ele providenciará abundantemente pastos para você, para a tua casa, para a tua família. Nem sempre será deserto e você diz: mas eu não estou aguentando. Mas Ele diz: eu vou te conduzir a águas tranquilas. Quando eu pergunto a Deus por que essas dimensões de escassez e abundância, de deserto e água tranquilas, a resposta é simples: é que se eu te conduzir somente a pastos verdejantes e águas tranquilas, não vai saber valorizar aquilo que eu estou fazendo em tua vida. E a vida é feita de momentos. Em momentos de escassez, louve, exalte a Deus, porque o tempo da abundância também vai chegar para a glória do eterno Deus. Há momentos que não temos necessidade. Há momentos, pastor, que não falta água. Quando a gente está tranquilo, já sei lidar com o deserto. E momentos de abundante água, isso já não é mais um problema. Já sei viver em momentos de escassez. Não tenho o que eu quero, não falta o que eu preciso. Mas de repente, Ele promove pastos verdejantes. Isso para mim não é um problema. Eu sei viver essa oscilação da vida e reconhecer que Deus está no controle de tudo. Quando a gente pensa que está tudo bem e já aprendemos tudo, aí vem um vale que não é nem deserto, nem água. Não é escassez. Agora são momentos em que a gente teme. A gente fica arrasado, destruído por dentro. As nossas esperanças parecem que vão fugindo das nossas mãos. Aí o salmista diz: Ele é o nosso pastor. Nesses momentos, Ele não nos abandona. Ele está conosco para nos dar vitória. Ele sozinho. Porque nessa hora não tem esposa, não tem esposo, não tem pai, não tem filho, não tem amigo. Há momentos que é somente Ele. E eu venho encerrar aqui dizendo: eu não sei qual é o momento e a fase da sua história. Eu não sei qual é a parte do ciclo da tua existência que você está vivendo. Mas eu só sei te dizer que Deus não perdeu o controle. Aprenda a viver esta fase da tua história. Aprenda a vencer esta fase da tua história. Aprenda o mais rápido possível
E valorize esse tempo da tua história. Porque se você aprender rápido, mais rápido você muda de fase. Se você entender o mais rápido que você puder, Ele te muda de fase. Fique de pé comigo em nome do Senhor Jesus. A primeira fase, Ele mesmo disse: sou como um apaixonado por ti. Os meus olhos estão postos em ti. Nessa segunda fase Ele diz: sou como a águia que ensina os seus filhos a voar. E se as asas dele estão batendo sobre o ninho, às vezes pensamos, isso é obra de Satanás, isso é perseguição. Ele está dizendo: não, senhor, não, senhora, sou eu que estou batendo as asas para te mudar de posição. Tenha discernimento. Sou eu batendo as asas. Satanás nem imagina, nem tenta contra a sua vida, porque você está protegido. Você é a menina dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão postos em você. É Ele desfazendo o ninho que você está tão acostumado, desfazendo o ambiente costumeiro, desfazendo aquela plataforma segura para colocar você debaixo de dependência, mas todavia te fazer a conhecer lugares que você nem imaginava, situações e experiências que nem se passava pela sua cabeça. Feche os seus olhos agora, porque o Espírito de Deus quer tratar com você um pouco, num particular. E se Ele bater as asas, deixa Ele soprar, deixa as plumas voar. Estava tudo tão no lugar, estava tudo tão certo. De repente as coisas mudaram diante dos meus olhos. Eu não estou entendendo. É Ele batendo as asas e desconfigurando o ninho. Você não pode morrer aí. Os seus dias, o seu propósito, o seu projeto não pode acabar assim. Há um plano de Deus para a tua história. Aleluia.